Como a Lei de Acesso à Informação pode ajudar jornalistas locais a cobrir as próximas eleições? Que tipo de matérias podem ser feitas através dela? A Lei de Acesso a Informações pode ajudar os jornalistas locais a fazer a cobertura das eleições desse ano de duas maneiras principais. A primeira delas é que ela obriga o poder público, como a Câmara Municipal e a Prefeitura, a divulgar certas informações sem que ninguém precise pedir, como os gastos públicos, as ações e programas desenvolvidas no ano, a atividade legislativa, contratos e convênios, etc. Com essas informações, o jornalista pode fazer reportagens que mostrem um balanço da gestão municipal ou da atividade dos vereadores ao longo dos mandatos. Assim, dá para informar o público sobre a atuação dos eventuais candidatos à reeleição, por exemplo. É possível também verificar se as promessas e planos foram cumpridos. Também é importante ver como foram feitos os gastos em áreas fundamentais, como educação e saúde, por exemplo. E também dá para ver como cada vereador votou em algum projeto importante para a cidade nos últimos 4 anos. Também é possível levantar quais são os desafios para a próxima gestão, por exemplo, quais são as dificuldades financeiras do município, quais são os desafios e as faltas que existem na área de educação e saúde, por exemplo. A segunda maneira como a Lei de Acesso a Informações pode ajudar na hora de fazer a cobertura do poder público municipal em ano eleitoral é que a Lei de Acesso à Informação estabelece regras para atendimento a pedidos de acesso à informação. Então, o jornalista tem à disposição um instrumento que tira dele a dependência de uma assessoria de imprensa, por exemplo, porque os pedidos de acesso à informação geralmente são respondidos pelas pessoas qualificadas, pelas pessoas especializadas na área dentro da gestão pública. Então, você tem acesso a informações mais técnicas, mais detalhadas e que te permitem fazer uma cobertura muito mais aprofundada e até mesmo revelar fatos novos que não estavam aparecendo, por exemplo, em sites públicos ou nos diários oficiais. O primeiro turno das eleições foi adiado para 15 de novembro. Logo, o que você recomendaria em termos de prazos para o envio de pedidos de acesso a informações municipais? Como o primeiro turno das eleições será em 15 de novembro e o prazo máximo para resposta a um pedido de acesso à informação é de 30 dias, é recomendável que você faça um pedido de acesso a informações para o seu município até mais ou menos 1º de outubro. Assim, a resposta ao pedido vai vir no máximo até 1º de novembro. E aí dá tempo de você recorrer, se for o caso, de uma negativa de acesso ou uma resposta incompleta, ou, se for o caso de uma resposta completa, de ir atrás de informações complementares de uma outra fonte, de um especialista ou mesmo do outro lado, para fazer a reportagem. Nos dois cenários, você tem um tempo hábil para fazer, editar a matéria e publicá-la antes da votação no primeiro turno. O que jornalistas e demais pessoas devem fazer caso os municípios se recusem a fornecer os dados previstos pela lei? No caso de os municípios descumprirem a lei de acesso, seja não fornecendo uma resposta a um pedido de informação, ou seja, deixando de publicar as informações que elas são obrigadas a divulgar, o cidadão ou o jornalista podem acionar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Esses dois órgãos podem acionar legalmente o poder público, obrigando-os a cumprir a lei de acesso a informações ou mesmo indo atrás de punições para os agentes públicos que descumprirem a lei. Outra possibilidade é fazer parcerias com organizações sociais que trabalham com a área de transparência pública e acesso à informação ou na área que você tem interesse de obter informações, como transporte, educação, saúde. Os observatórios sociais, por exemplo, podem ser aliados bem preciosos nessa tarefa de tentar obter informações públicas e de cobrar transparência dos poderes públicos. E os jornalistas têm mais um trunfo, mais uma carta na manga: publicar reportagens exibindo e denunciando a falta de transparência e a falta de cumprimento da lei de acesso a informações. Afinal, isso é quase tão grave quanto qualquer outra irregularidade na gestão pública. Quais as suas recomendações para matérias relativas à lei da ficha limpa, que veta a candidatura a gestores, tornando inelegíveis aqueles que cometem atos de improbidade administrativa e tenham sido condenados em segunda instância?
Fazer reportagens relativas à lei da ficha limpa requer atenção em dobro a um dos fundamentos do jornalismo, a precisão. É importante apresentar ao público informações bem precisas e bem corretas sobre a lei em si, ou seja, os casos em que ela se aplica a um candidato, quando e como ele é enquadrado na lei de fato e assim por diante. E também, e talvez principalmente, é fundamental ser preciso na hora de informar se algum candidato pode ou não ser enquadrado nessa lei da ficha limpa. Por mais tentador e explosivo que seja dar uma manchete, nossa, o fulano de tal é ficha suja ou pode ser enquadrado na lei da ficha limpa, é muito importante confirmar antes com especialistas ou mesmo com o próprio Tribunal Regional Eleitoral se é esse mesmo o caso. É dever do jornalista informar o público com rigor e com justiça. Aprovada em 2013, a Lei Anticorrupção visa combater irregularidades no fronte das empresas e instituições sem fins lucrativos, que mantenham contratos com vários níveis de governo. Até agora, a grande maioria dos municípios não aprovou leis locais de regulamentação, mas a lei continua valendo. Que recomendações você daria para a produção de matérias baseada na LAC, em municípios que não tenham leis próprias? Como a lei anticorrupção vale independentemente de haver regulamentação local, o jornalista pode fazer reportagens com base apenas no texto da própria lei federal. Isso rende umas pautas bem interessantes para o período eleitoral. Por exemplo, a LAC estabeleceu a criação dos cadastros de empresas punidas e de empresas inidôneas. Então, dá para verificar, por exemplo, se a empresa daquele empresário que resolveu se candidatar a prefeito ou a vereador já foi incluída nesses cadastros em algum momento. Dá para verificar também se a gestão do prefeito que eventualmente é candidato à reeleição estabeleceu negócios ou contratos ou convênios com alguma dessas empresas que estejam em um desses cadastros. E levando um pouquinho mais à frente, dá para verificar se essas ações e se esses contratos se referem a ações relativas ao combate à pandemia de Covid-19, por exemplo. E também a própria falta da regulamentação da LAC no município pode ser tema, pode ser assunto para questionar os candidatos. Será que o candidato a prefeito, por exemplo, ele tem planos para regulamentar a lei anticorrupção no seu município? Ou será que o candidato a vereador planeja apresentar um projeto de regulamentação da lei anticorrupção no seu município? Isso fica especialmente interessante se o candidato tiver como bandeira ou mote de campanha o combate à corrupção. Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o tema transparência pública em nível municipal? Todas as ferramentas e possibilidades de pautas ligadas à transparência pública municipal e ao acesso à informação servem para fazer uma boa cobertura local também fora do período eleitoral. Então, a recomendação é usar sem moderação. Afinal, quanto mais jornalistas usarem essas ferramentas e esses instrumentos, mais eles tendem a se desenvolver.